Logo que eu cheguei em Maceió, eu desci no aeroporto e com aquela imagem que eu tinha de criança, né? Uma criança de 8 anos, eu imaginava ver uma coisa muito mais árida. E eu descendo do aeroporto pela Fernandes Lima, já me encantei com aqueles canteiros verdes e fui morar. A minha mãe casou com um alagoano e eu vim na bagagem e fui morar naqueles primeiros prédios de Jacarecica, esses mais antiguinhos, né? Do canto direito. E foi uma experiência maravilhosa morar ali. E a partir dali eu fui com dificuldade, né? O sotaque, bullying, naquele tempo não tinha essa coisa do que é melhor hoje, né? Do que a gente respeitar o outro, a diferença. E eu cheguei com a voz fininha, a voz de sulista, né? Levei muito bullying, mas aprendi, foi muito divertido. E hoje em dia, com 44, a minha carreira reverberou no Brasil e as pessoas têm a intenção de dizer assim, o catarinense radicado em Alagoas. E eu já prefiro hoje, aos 44, dizer o alagoano. Inclusive, quero pedir a chave da cidade. Parte por aí. Meu começo vai daí. E aí o encontro com a música vai mais tarde, vai na adolescência, né? Eu começo a fazer música com amigos e sempre com uma paixão muito grande pela música brasileira. Mas com 16, 17 anos eu não tinha o domínio teórico e técnico para tocar aquelas coisas que eu gostava, de Caetano, de Jorge Ben, né? Os clássicos, Gil. Eu tocava isso de uma forma mais punk, mas sempre com essa paixão da música brasileira dentro de mim. E aí a coisa foi seguindo e eu entrei na Universidade de Jornalismo. E na Universidade de Jornalismo, fui feliz durante os primeiros anos, mas no terceiro ano de jornalismo da UFAL, eu tive certeza de que não era jornalismo que eu queria fazer, que era música. Mas eu digo, como eu tô aqui, bicho, eu vou terminar isso aqui, que eu acho que isso aqui vai me matar uma galinha, entendeu? Isso vai me pagar uma conta mais pra frente. Que foi uma coisa certíssima que eu fiz. Então, eu terminei o curso de jornalismo. E foi engraçado, era Rogério ainda, o reitor da UFAL. 11 horas da manhã eu pego o canudo de jornalista e chego para minha mãe e digo assim, mãe, vou ali no Rio de Janeiro tentar um negócio. E tinha uns amigos meus que estavam indo às 3 da tarde para o Rio de Janeiro de ônibus e eu corri na rodoviária, comprei uma passagem de 44 horas de ônibus, levei uma fita cassete com as coisas que eu tinha preparado e entre os 20 nãos, coisa de jovem inocente, né? Saí batendo porta de gravadora grande, gravadora pequena e levei muita grosseria, levei muita simpatia e 2 ou 3 pessoas assim disseram, isso aqui é legal. Volta aqui de novo pra gente conversar mais e tal. E era engraçado que tinha um dono de gravadora que toda vez que ele tava bêbado comigo, ele dizia que ia lançar meu disco. Era o Felipe Lerena. E tinha um cara sério que era o Ronaldo Bastos, que é autor de metade da música brasileira. O Ronaldo é autor de Cais, do Milton, Eu Te Amo Calado, Chuva de Prata. E o Ronaldo adorou meu disco. Pra mim, só do Ronaldo Bastos adorou meu disco. O cara que é autor de músicas lindíssimas, Cais, do Milton Nascimento, né? Para quem quer se encontrar. O Ronaldo gostou do meu disco, mas não a ponto de lançar. Aí eu, cachorro, sem dente, de Alagoas, sem grana, magrinho, pobrezinho, bolei uma estratégia. Eu digo, cara, vou considerar a fala do Felipe Lerena bêbado e vou conversar com o Ronaldo. E cheguei a Ronaldo, blefei para Ronaldo. Ronaldo que é meu amigo até hoje, lançou vários discos meus. Eu disse, Ronaldo, Felipe vai lançar, mas eu queria lançar contigo, entendeu? Só que o Felipe só queria lançar bêbado, não era verdade.
Aí bateu um ciúme nele e ele apertou minha mão e disse: vou lançar teu disco. E eu tive a honra de lançar o meu primeiro disco por Ronaldo Bastos, que é um dos maiores compositores brasileiros. Isso eu com 23 anos, eu era um moleque. Sem dinheiro, morando no Rio, fazendo bico, não sei o quê. Quando vai, cara, dá meia página na Folha de São Paulo, assim, pá! A nova música, um alagoano com letras inteligentes, aí aquilo me girou um negócio, entrei na moda, assim, numa cagada, num sorte. E comecei a trabalhar com música, assim, muito no micro mesmo, assim. Eu sou muito um operário da música, sabe? Até hoje, assim, eu nunca tive um sucesso de um tamanho que eu precisasse repetir o sucesso. Sempre tive uma dignidade de viver de música, e quando não vivi de música, também não tive vergonha de fazer outras coisas, entendeu? Né? Fui diagramador de jornal impresso, trabalhei organizando show, fiz N coisas para pagar a conta e viver. Mas nesses 20 anos que eu trabalho de música, uns 14 eu vivi exclusivamente de música, tenho vivido, sabe? E é uma bênção, porque você morar fora do eixo Rio-São Paulo, né? É maravilhoso. Eu comecei a levar a música a sério no meio da faculdade. Eu fazia jornalismo na UFAL aqui e tive professores muito bons. Estudei com Walter Matias, Paulo Marcondes, Ruth, Raquel Rocha. Muita gente que me abriu a cabeça assim para pensar, né, artisticamente. Então, fiz discos muito arriscados, muito baratos, e era um momento que o meu primeiro disco é de 2001, né? Então era um momento em que a indústria da música nacional estava em ruína e estava surgindo um novo mercado, que é esse mercado dito independente. E aí eu comecei a me inserir nisso, assim, eu comecei a trabalhar as estratégias de viver dessa forma. E foi muito interessante porque os primeiros discos que eu fiz, eles foram numa crescente que eu morava aqui e era incrível, cara, assim, eu vou te falar assim, eu não acreditava. Eu tinha uma agenda de show pelo Brasil com 5 músicos de Alagoas, rodando o Brasil, e a gente chegava na cidade, tinha 300 pessoas cantando as coisas. Eu ia a Belém, cara, 3.000 quilômetros daqui, descia, o avião desce, parece que é um brócolis gigante, né, a floresta amazônica, e aí você vê aqueles índiozinhos cantando as minhas canções, cara. Eu tive esses momentos, assim, sabe? Fui amigo do Luiz Melodia, gravei com Chico César, gravei com Zeca Baleiro. Estou, inclusive, lançando um disco com Zeca Baleiro inteiro de parcerias para o ano que vem. Marcelo Camelo do Los Hermanos, Chico César, Malu Magalhães, Maria Alcina, gente que eu era fã, Patrícia Marques, viraram amigos e parceiros de canção. E, na maioria desse tempo, eu vivendo aqui. E isso foi uma coisa, assim, boa e ruim, né? Porque eu tive uma qualidade de vida, eu pude criar meu filho aqui, né? A minha esposa tinha uma impossibilidade de ir embora, paguei o preço. Se eu tivesse ido para São Paulo e ficado mais longamente, as coisas teriam um espectro maior, né? E hoje, agora que eu estou com 45, mais grisalhinho, eu tenho direcionado as minhas coisas para outros caminhos, sabe assim? Tem momentos na vida que você, tipo assim, você tem essa imagem tua, né? Eu tenho a minha.
Mas a gente imagina, assim, tem uns gaps, assim, por exemplo, o gap do Vado de 35 para o Vado de 41, entendeu? Quando você vai perceber que você não é mais o cara de 35 e que você é o cara ou o cara de 31 e que você é o cara de 45, tem um ajuste pessoal, né, das tuas rugas, da música que você faz, né, de você sair de uma música mais jovem, pungente, para uns acordes mais sofisticados. Eu gosto muito de viver essas fases. Tem gente que sofre com isso, entendeu? Tem gente que vai pro Botox, né, vai puxar um negócio, vai botar um Grecin 2000 no cabelo. Não tem problema nenhum de quem precisa, né? Cada um recorre ao que lhe faz feliz. Eu acho que todo mundo tem que ser feliz. Mas eu acho muito interessante, assim, a forma como eu consegui conduzir as coisas para pagar minhas contas com arte. E eu brinco assim, que às vezes eu engano as pessoas com muita coisa, entendeu? Eu sempre gostei de pintar e na pandemia não podia tocar e comecei a pintar uns quadros e, cara, eu vi mais de quadros do que de show. E aí agora, hoje em dia, assim, continuo vendendo quadros, sabe, cara? Essa semana vendi 8 quadros, baratíssimos. Eu vendo barato, eu gosto que o quadro vá para casa da periferia, entendeu? Vendo a 300, 400 reais. Mas eu acho que, assim, é um animal muito raro o artista que se propõe a viver de arte de fato, assim, né? De tu encarar a tua conta, pagar ela, entendeu? Se apertar e ver, caramba, e nas horas que você também não está conseguindo descer do salto, fazer qualquer tarefa, entendeu? As minhas influências, elas são flutuantes, né? Eu tenho um negócio no meu trabalho e a crítica, assim, e aí vale um adendo, assim, eu fui um cara, bicho, nessa coisa que eu falo da gente se ajustar em qual momento estamos, né? Eu tive na moda, bicho, de boa mesmo, assim, sabe? De Rolling Stone dar nota boa, de tocar em Team Fest. Fui fazer 3 vezes turnê em Portugal, com várias datas. Toquei em Berlim, toquei na Argentina, né? Gravei com Malu Magalhães, Marcelo Camelo, Zé Cabaleiro fez um disco comigo que vai sair ano que vem, sabe? Essas coisas são uma bênção, né, cara? Eu não digo nem privilégio, porque eu acho que é tanto trabalho, a gente nordestino, assim, pô, a minha paixão, voltando, né? A minha paixão, minha referência maior, apesar de eu ter nascido no Sul, eu sou apaixonadíssimo por música festiva. Então, o Ijexá, o afoxé, o que a gente chama de axé music, o samba, essa matiz brasileira é a coisa que mais me comove e é o que eu mais gosto de fazer. E quando eu faço um show nesse foco, é muito divertido, entendeu? É uma gafieira maravilhosa, as pessoas brilham o olho, tem gente que paquera. Eu me amarro, cara, assim, O ruim é quando a gente tá sem grana, porque quando a profissão tá funcionando é maravilhosa. A minha mãe. A minha mãe é bibliotecária, ela foi diretora da biblioteca da UFAL e ela que E assim, muita gente na música me chama para ser letrista por conta dessa base, né? Que é Silvia Regina Cardial, dessa base que ela me deu literária. E aí eu fui também correndo atrás da harmonia, mas é uma coisa mais recente, assim. E a minha mãe dizia assim, toda vez que... E é engraçado isso, toda vez que eu arranjava um emprego, a minha mãe falava assim, Vado, vai tocar. É uma mãe assim,
é uma mãe fora dos quadros, né? Eu acho que o negócio da crítica positiva, tanto da crítica positiva quanto da negativa, né? É o seguinte, é o que reverbera em você. Porque tem uma coisa do deslumbre na crítica que, assim, é ótimo, né? Quem que não gosta de um elogio? E, assim, quando você faz uma obra de arte, o processo criativo, você acha que você teve umas sacadas ali, e às vezes as pessoas percebem aquilo, mas quando isso é maior do que... Eu tive disco, cara, assim, esse cachorro aqui, ó, esse cachorro aqui, o último prêmio da MTV, melhor música do Brasil, foi o último prêmio da MTV, melhor música do Brasil. Eu empatei com o Emicida e o prêmio acabou, esse cachorro é meu. Até vendo, ele tá vendo, 30 mil reais eu entrego, quem quiser. Mas é um negócio assim, cara, muito bonito. Agora, assim, será que é a melhor música do Brasil naquele ano mesmo? Eu acho que o carinho vale, né? Assim, a circunstância. Mas, pô, uma coisa assim que eu mostro pro meu filho, ó, cara, eu não tô assim, ó, eu não sou um aventureiro, as coisas que eu faço são sérias. E essas coisas vêm para legitimar, vêm para te ajudar a vender mais show, mas isso não é... Você não pode comprar isso de uma forma... Você não pode comprar isso de uma forma que isso seja uma verdade para você, porque não é. Isso é uma interpretação de alguém e num momento, escrevendo num veículo, e o veículo tem que vender, e ele precisa gerar polêmica, e ele precisa gerar um fervor. Então, não tenho dúvida de que a canção é boa, entendeu? Mas que ela é a melhor música do Brasil. Tinha um cara que estava concorrendo comigo aqui, que era da Bahia, que eu votei nele. O cara tinha um refrão que era assim, tô com saudade da Bahia. Eu adoro a Bahia, eu achei a música dele melhor, entendeu? Mas a minha ganhou. E tem uma coisa assim também, aí nessa música tinha Marcelo Camelo, que é do Los Hermanos, tinha Malu Magalhães, e isso era 2012, eles estavam numa moda, assim, num hype, né? Então tudo foi um contexto, né? O projeto Fino Coletivo foi interessante, porque em alguns momentos de carreira eu fui morar Rio-São Paulo, né? E o que estava acontecendo comigo era o seguinte: eu morava no Rio, que era muito mais gostoso para mim morar no Rio pela proximidade de vida do que é, por exemplo, a nossa vida em Maceió, porque tem o mar, tem um surfzinho, eu tinha um surfzinho perto de casa, eu adoro surfar, surfo quase todo dia, entendeu? É aquela coisa um pouquinho mais nós, entendeu? Assim, é esse espírito aqui, né? E São Paulo é um horizonte que não tem horizonte, é tanto prédio que o horizonte é vertical, entendeu? Eu tinha mais dificuldade de morar em São Paulo. E aí, o que aconteceu? Eu morava no Rio, mas só ganhava dinheiro em São Paulo. E era pouco show que eu vendia em São Paulo, porque eu morava no Rio. Aí eu digo, vou fazer uma banda com os meus amigos do Rio, pra gente poder fazer um trabalho aqui mais barato, sem passagem de avião, não sei o quê. E foi um projeto que ganhou uma visibilidade. Eu fiz parte fisicamente do primeiro disco, no segundo disco tem muita música minha, ganhamos aquele APCA, que é um prêmio super importante, né? De revelação da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Mas depois aconteceu que eu caí bêbado em São Paulo, quebrei um osso da mão e tive que voltar para Maceió operar e não pude voltar ao Rio, assim, tinha um tempo de fisioterapia e tal, e fui demitido. E eu tinha um empresário em São Paulo, eu fui demitido no Rio do Fino Coletivo, e eu tinha um empresário em São Paulo
que empresariava o Vado. Aí eu sou o Vado, fui demitido do Vado e fui demitido do Fino Coletivo. Aí foi um momento assim curioso, né? Interessante, de evolução pessoal, porque aí eu zerei tudo e aí também numa idade que eu já estava mais consciente de como a indústria opera, então comecei a montar as coisas de uma forma mais danada, mais assim, maliciosa no sentido de chegar junto, entendeu? De poder dormir em hotel bom, ganhar cachê bom, tocar para bastante gente. E a partir dali eu comecei a fazer essas coisas. Tem uma abordagem assim na música que é muito... Como eu tô na estrada, assim, eu tô há 20 anos, né? Tô há 21, 22 anos fazendo música. Então... E a indústria não existe mais, né? De fato. Então essas pessoas são minhas amigas, cara. Na pandemia, o Zé Cabaleiro, a gente começou a conversar no WhatsApp. E ele gosta de cozinhar e eu gosto de cozinhar. Aí ele fazia um negócio na casa dele, eu fazia um negócio na minha casa. E aí ele tomava um vinho de lá, eu tomava um vinho de cá. A gente começou a compor e a gente fez 12 músicas. Fora as 7 que a gente já tinha feito em 20 anos, só na pandemia a gente fez 12. E aí, coisa de amigo mesmo, assim, de bater papo, de estar em casa, de solidão, uma coisa que a gente não parava, né? Tem agenda de show e tal. O Zeca é um cara muito grande de mercado, mas muito generoso. E ficou lindo, cara, ficou lindo. É um disco que sai ano que vem. Eu tenho, assim... eu tenho que controlar a minha ansiedade, né? Porque o Zeca é workaholic, então ele vai sair com um disco com o Vinícius Cantuária, um disco com o Chico César, e eu sou o terceiro da lista, entendeu? Então eu vou fazendo outras coisas para me acalmar, porque é um disco lindaço. O Camelo é meu amigo, cara, de... Os dois são meus amigos. O Zeca eu conheci em 2001, ele falou um negócio de mim na Veja e procurei ele e a gente ficou amigo de cachaça, de fazer canção, tudo. O Camelo, a mesma coisa, assim, a gente ficou amigo de ligar no telefone, mostrar música, assim, sabe? Uma coisa inimaginável para um cara que está em Maceió, né? E são superstars, né? Assim, E eu ando meio fora de moda, assim, eu acho legal porque nos meus 20 anos tem uma curva assim, o Keith Richards fala que se o teu ponto tá reto, você morreu, né? Assim, no eletrocardiograma. E eu me acostumei a estar na moda, fora de moda, fora de moda, e quando eu me junto com esses caras, ou então quando eu faço um disco muito... Tipo, quando eu faço um disco... Eu fiz um disco que chama Ivete, né? Que é um disco de axé. A Ivete foi para o YouTube dizer que adorou. Mas, não, sabe, assim, era uma coisa assim, era uma brincadeira. Aí, nesses momentos, eu entro em moda, mas eu fico 2, 3 anos, 4 fora de moda. Aí me rebolo mais para pagar uma conta. Mas é o mal barato quando a gente está na moda, né? Cara, tudo mesmo. Assim, eu acho que a canção, ela... Primeira coisa, assim, que me bate da canção, né, um norte, assim, uma intuição que eu tenho da canção, a intuição, ela não é um território da racionalidade. A canção é um território do sentimento. Mas isso não impede que esse sentimento seja sofisticado, que ele contenha delicadeza, sofisticações, inteligências, dubiedades, entendeu? Mas, essencialmente, ele é um território do sentimento.
E para mim não tem assunto que não caiba numa canção, entendeu? Eu acho até, eu sou um autor fora do esquadro nesse sentido, assim, eu trato de muita coisa, assim, que não tem nada a ver com canção, sabe? Eu falo do carteiro da favela, eu falo do rancor do cara que tentou botar uma música na novela e não conseguiu. Eu falo do assassinato de uma galinha, da gente pensar no nosso carnivorismo contra o veganismo, entendeu? Eu falo de qualquer coisa, cara. A poesia faz parte da minha vida na poesia e na prosa. Eu sou um cara muito criterioso com o texto. Assim, tenho sido cada vez menos, sabe? A velhice é condescendente, né? Mas eu sou muito... Como é que eu vou dizer? Eu sou muito apaixonado e eu acho que é uma coisa que não é muito comum quando você olha no macro dos compositores de música serem leitores, assim, leitores vorazes, sabe? E eu tenho mergulhos na literatura em que eu me lasco porque eu já fiz insanidade, como eu musiquei Mia Couto, que é um escritor africano que é considerado um dos maiores escritores africanos vivos. E aí quando eu terminei de fazer a canção, ficou lindo, eu digo, tomei no chicote, né? Porque como é que eu vou falar com esse cara, propor uma parceria? Porque eu não posso roubar, né, a poesia dele. E levei anos e consegui. E o Mia Couto é meu parceiro em 3 canções. Recebi um e-mail dele, ele disse que gostou, entendeu? Mas deu um trabalho desgraçado para fazer isso, assim. E aí eu vou a Moacir Scliar, eu gosto muito de Neil Gaiman, que é uma leitura mais pop. Tô lendo um cara agora que eu tô encantadaço, que é o Torturado, né? Do Itamar. É como se fosse um Lavoura Arcaica contemporâneo, assim, baiano, sabe? E ao mesmo tempo, cara, eu tive nessa pandemia, eu comecei a estudar o instrumento. Eu sempre tinha sido chamado como letrista para as coisas, sempre tive parceiro. Componho bastante harmonia e umas harmonias fora do comum, mas fui estudar harmonia e me fez muito bem. Tem uns vados aí, né? O vado dos primeiros discos era um vado mais genial do que o vado de hoje, assim. Não que eu seja genial, assim, mas ele era um vado mais arriscado, assim. Eu tinha proposições... Eu tenho um negócio que eu acho que é corajoso, que é assim... Quando eu vou fazer um disco, eu não penso que aquilo seja um apanhado de canções, entendeu? Para mim, tem um monte de camada de informação ali. E aí, por exemplo, quando eu vou fazer um disco como Terceiro Mundo Festivo, aí o que é o Terceiro Mundo Festivo para mim? É como a periferia eletrônica lida com a informação da América Central. Aí ele tem toda uma paisagem nisso, assim, entendeu? Essa paisagem se coloca tão forte quanto as canções. Aí, o Atlântico Negro é o diálogo da diáspora africana que vai dar no Rio, num samba, que vai dar na Bahia, no Ijexá,
Aí eu vou brincar com essa parada. Tem um disco que é Samba 808, onde eu tento tocar samba com uma máquina eletrônica que deu origem ao funk carioca. Eu me coloco essas encrencas, entendeu? Para fazer os discos. Que é massa, porque assim, nunca deu dinheiro, né? Porque isso é muito arriscado. E nunca deu certo o suficiente para eu precisar repetir um disco. Mas é mó barato, assim, cada disco conta uma história e tem uma paisagem sonora diferente. Cara, um monte de coisa. Primeiro, eu fiz esse exercício, eu fiz uma coisa muito doida, que foi o seguinte: como as pessoas me chamavam para ser letrista, essencialmente, né, assim, eu faço harmonia legal. O Zeca mesmo fala que eu faço harmonia legal, mas é uma harmonia esquisita. Só que na pandemia, como eu fiz música com muita gente foda, tipo, eu tenho música com o Thiago Silva do Sorriso Maroto, que saca muito de harmonia de samba, sambista, sabe? Aí eu me propus, eu contratei o Ricardo Lopes, que é um puta guitarrista, e disse para ele: Ricardo, eu quero que você me ensine todas as minhas músicas mais difíceis, porque eu não sabia tocá-las, entendeu? E aprendi a tocar as minhas próprias músicas, porque eram as partes que os parceiros faziam. Então me deu um arcabouço harmônico para criar super massa, entendeu? A pandemia me deu isso. A pandemia me deu depressão, né? A minha esposa é médica, eu fiquei cuidando do meu filho, cozinhando 3 refeições ao dia, meses, sofri pra caramba, né, cara, assim, né, bebi muito, né, fiz muita música com o Zé Cavaleiro, tomando vinho, ele lá, eu cá, coisas boas e ruins, né. Cara, eu acho que o se não existe, né? Existe o né? Agora, assim, o que eu lamento hoje, assim, eu sou um cara muito esforçado, cara, sabe? Assim, eu não paro de trabalhar, velho. Eu tenho mais de 12 discos, assim, eu tô sempre trabalhando e me cansa muito tá sempre no 10, entendeu? A ponto de que eu, às vezes, coloco em risco qualidade de algumas coisas, porque a opção de ter ficado aqui em Alagoas, né, para criar minha família e, enfim, a vida me levou para cá e eu não consegui mais voltar lá, e pretendo voltar um pouco mais. Eu não consegui o ponto, e eu fiquei na beira disso, de viver, porque eu fiquei anos, cara, eu fiquei mais de 10 anos tocando pelo Brasil, pegando avião daqui e tocando para 300 pessoas pelo Brasil e vivia. Não comprei apartamento, sabe, comprei carro usado, mas vivia. E nesse momento eu sinto que eu forço muito Alagoas nesse sentido, porque eu tenho viajado pouco, né? E a pandemia está abrindo agora. Mas eu tô com 40, a gente tem que ver se esse espaço nacional retorna para mim. E também, se ele não retornar, eu tenho construído outras coisas, eu tenho produzido outros artistas, eu estou fazendo trilha sonora de filme, de cinema, fazendo umas coisas assim que me dão muita alegria também, sabe? Mas se eu pudesse voltar, pegar a estrada e tocar, é uma coisa deliciosa. Ixi. Não sei. Eu acho que, assim, tem uma coisa que os sambas e os ijexás, que a gente chamaria de axé, né? Para mim é a música festiva que eu faço, sabe? E a música brasileira, porque eu acho assim,
Quando a gente faz um rock, é bobo. A gente nunca vai fazer um rock melhor do que o americano, do que o inglês. Agora, quando eu faço um axé, quando eu faço um samba, eu consigo ser moderno pra caralho, eu consigo me colocar na escola do Martinho, do Noel. Nisso é o lugar onde a gente pode, na Baiana, daqui de Alagoas, sabe? Nessas coisas é onde a gente pode ser mais moderno, porque o drum and bass é moderno, cara, mas o Ijexá, o samba, a história do mundo, né? Aquelas nações todas africanas se juntando, a diáspora triste, né? Mas que elas vão todas para a Bahia, que elas vão todas para o Rio, aquilo é de uma riqueza e aquilo é nosso, não tem coisa mais moderna do que aquilo. O funk carioca hoje, cara, coisa boa, música eletrônica brasileira, tá todo mundo bebendo disso. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração, fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração, nunca desista, não se ausente, coração, novamente, até mais tarde, até a noite, juntos, finalmente, fortalece aí.